Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, bem-vindos a este momento de reflexão e de oração em que nós abrimos o nosso coração para que Deus nos oriente com a sua palavra, nos fortaleça a nossa consciência cristã e nos ajude a ter um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Dia 8 de julho, sábado da 13ª semana do Tempo Comum, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A lei de Moisés previa jejum apenas uma vez por ano, que era o dia da expiação. Essa era a lei de Moisés, jejum uma vez por ano. Mas os fariseus foram criando normas e regras como nós gostamos de criar, né? É igual a igreja pede que a gente confesse uma vez por ano. A gente começa a inventar uma vez por mês, uma vez por semana ou todo dia, então a gente às vezes esquece o princípio e começa a inventar os nossos próprios princípios. É uma mania e um costume meio nosso no mundo que nós vivemos. Mas nós estamos hoje em volta, a grande pergunta que se faz é: por que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam e os teus não? Porque os discípulos de Jesus não estão preocupados com certas práticas religiosas. O que eles estão aprendendo com Jesus é que o importante aos olhos de Deus é a atitude misericordiosa que você tem para com o próximo. Viu? Os gestos de misericórdia que você tem para com o próximo. Esta é a preocupação, esta é a referência e este é o que Jesus está querendo ensinar e ao mesmo tempo mostrar para os seus discípulos. Então o que nós temos? A pergunta é: por que nós temos uma prática de jejum e os seus discípulos não? A resposta de Jesus ela é categórica e nos remete a um momento de matrimônio, de noivado. Escuta, pode os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo estiverem com ele? É aquela coisa, não dá para você está num noivado, então ali é um momento de alegria, é um momento de festa, é um momento de comemoração, é um momento celebrativo, é um momento de que todos precisam estar bem, porque ali alguém se preparando para o matrimônio e constituir uma nova família. Não é lugar de luto, não é lugar de luto. Estar com Jesus, Jesus vai se tornando o noivo da nova humanidade. Da mesma forma que no Antigo Testamento, Deus é o esposo do povo dele, Deus se comporta como o marido do povo dele, às vezes traído, mas sempre amando o seu povo, mesmo correndo atrás dele. Jesus agora assume o papel de que ele é o noivo de uma nova humanidade que vai nascer através da experiência do ressuscitado e olhando a prédica e a prática de Jesus. Então Jesus agora ele é esse personagem e estar com ele significa estar numa festa de casamento, estar numa festa de celebração de uma nova união, de uma constituição de uma nova família. Por isso estar com Jesus nos remete a isso. Então, mas também Jesus sabe que um dia será tirado. Quando o noivo for tirado deles, eles jejuarão. Eles irão voltar à prática do jejum por causa da ausência dele.
Mas agora não, agora é momento da gente curar pessoas. Agora é momento da gente perdoar pessoas. Agora é momento da gente ajudar pessoas. Agora é o momento em que a gente é convidado a viver essa união entre Jesus com a nova humanidade, que nasce através da escuta e da fé nele. Nós costumamos criar muitos preceitos, normas e regras que nem sempre têm base jurídica, e nem sempre tem fundamento. Nós gostamos muito da superstição, né? Nós somos muito orientados por isso. Então, se você compra um carro, você tem que colocar um tercinho no retrovisor e aquilo lá já garante a proteção do seu carro. Mas não é bem verdade. Você tem que ser alguém também no volante, tem que ser alguém cristão. Caso contrário, não é o terço que vai garantir que você não sofrerá o acidente. Eu lembro quando eu era pequeno que eu aprendi, quando você tem uma visita desagradável, você pega a vassoura e coloca ela de cabeça para baixo, de ponta para cima, atrás da porta. Sua visita vai embora. E tantas outras coisas que a gente vai aprendendo assim, né? Para ficar rico, você pega a arruda, joga não sei onde, no Natal, e aí todo mundo que tem arruda assim continua pobre do mesmo jeito. Então a gente é muito orientado por essas dimensões de superstição, viu? E vamos criando ritos, normas, regras que não correspondem. E aí há muita confusão na cabeça das pessoas, né? Às vezes a criança nasce morta e a pessoa, e o pai e a mãe colocou na cabeça que ela tem que ser batizada. Mas não se batiza quem está morto. O batismo é para os vivos. Ah, Deus não vai acolher. Mas como que Deus não vai acolher alguém que nasceu e não teve oportunidade de ser batizado? Seria um absurdo de Deus se comportar assim. Seria um absurdo Deus não acolher uma criança que não teve oportunidade de nascer. Não teve a chance de nascer, que não chegou aqui viva. Seria um absurdo Deus pedir batismo para alguém que já chegou aqui sem vida. Esse Deus que cobra da gente o que a gente não pode, não teve oportunidade, é um Deus muito cruel, mas é o que predomina muitas vezes na cabeça da gente. Ah, morreu como pagão. Não, morreu como filho de Deus. Não é pagão porque não chegou aqui e não foi batizado porque não teve oportunidade. Então a gente às vezes precisa ter uma consciência de um Deus que entende o ser humano. E a gente não ficar se culpando porque a gente enterrou uma criança que nasceu morta e ela não teve oportunidade de ser batizada. E Deus não pode cobrar nada, pelo contrário, a única coisa que Deus tem que fazer e a obrigação dele é acolher essa criança no céu segundo a sua condição, diante da sua existência. Por isso, a nossa, às vezes, falta de clareza das coisas faz com que a gente gere muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, faz com que a gente crie muita confusão no nosso meio, viu? E depois Jesus vai colocando, ensinando que é melhor a gente não querer misturar as coisas. É melhor não colocar remendo novo em roupa velha, viu? Por que Jesus está querendo dizer isso? Essa prática de jejum de vocês não tem valor nenhum. Porque vocês continuam sendo ruins, vocês continuam oprimindo as pessoas, vocês continuam aproveitando das pessoas, vocês continuam explorando, jogando fardos. A prática de jejum de vocês não é boa, não tem valor nenhum. A prática de convivência comigo, isso sim, é a nossa questão e a nossa tentação de querer remendar tudo. Misturar o novo e o velho para poder justificar minhas práticas velhas, me manter na mesma situação e não me levar à conversão. Não se coloca vinho novo em odres velhos, se arrebenta e perde tudo. Então vinho novo em odres novos. O que Jesus está querendo ensinar é que aquilo que ele está ensinando é uma novidade. E não querendo desfazer daquilo que foi feito no passado. O passado tem o seu valor, mas diante da novidade, o que tem que predominar são as características da novidade. E a novidade é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, inclusive o próprio inimigo que não gosta de você. E que Deus ilumine e abençoe o nosso coração, nos fortaleça na fé. Um abraço e até mais.